Olá, boa tarde. Meu nome é Antônio Martins, Dr. Antônio Martins Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês que têm assistido aos meus filmes, que têm feito os meus vídeos, que têm feito seus comentários. Peço mais uma vez aqueles que não estão inscritos se inscrevam, compartilhe com um amigo, para que a gente possa aprender cada vez mais, né? Cada vez mais. Hoje eu vou falar de um tema, continuando o tema, né, sobre o direito do idoso. Nós vamos, eu tenho sempre falado no aspecto teórico, né, mas eu acho que chegou a hora da gente ingressar vamos dizer assim, artigo por artigo da lei. Como a lei, o idoso tem um código, né, chama é a lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, né? Essa lei ficou conhecida como Estatuto do Idoso, até porque na sua ementa diz assim, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, certo? É uma linguagem, estou fazendo uma linguagem bem simples para que todo mundo entenda, ementa de uma lei, né, um resumo, né, vamos dizer assim, uma parte fina, né, na lei que diz para que, qual é a finalidade dela. E diz assim, o artigo 2º, né, porque o artigo 1º é, de acordo com, né, o Estatuto do Idoso, né, vamos lá, não, é importante, é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Veja que é muito importante. A pessoa com 60 anos, ela é, por lei, querendo ou não, transformada em idoso, né? Quando você completou 60 anos, meia-noite do dia, por exemplo, eu completei, vamos lá, eu completo 60 anos dia 30 de janeiro, né? Todo dia 30 de janeiro é o meu aniversário. Já estou com 64, o ano que vem faço 65. Mais um exemplo. Quando deu meia-noite do dia 30 de janeiro de 2022, se eu tivesse com 59 anos, estava entrando na obrigatória a ser um idoso, né? No momento que você diz assim, zerou, hoje é o dia, né? Zerou o relógio, começa a contar do dia do seu aniversário, por exemplo, quem nasceu ontem, né? Hoje, quem nasceu hoje, meia-noite, se completou 60 anos, virou idoso. 60 anos ou mais, né? Vai até o infinito, até em quantos anos você viver, que espero que seja muitos anos, né? 60 anos a gente se sente muito jovem. Eu estou com 64, me sinto muito jovem. Não sou um jovem porque a lei me obriga a ser um idoso e eu compreendo que a minha idade é uma idade avançada. Eu não posso ficar com saudade negando que sou um menino, que sou um garoto, né? Eu me comporto, vamos dizer assim, psicologicamente como uma pessoa idosa. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa decrépita, fraca. Não, eu me sinto com muita energia, graças a Deus. Mas vamos lá. Isso é para que as pessoas. Porque a idade no Brasil é importante a gente discutir isso, porque principalmente, desculpa, são as mulheres, não faço nenhuma agressão às mulheres, muito pelo contrário. Nunca, né, tem até um manual de etiqueta que diz, nunca pergunte uma idade a uma mulher, porque ela se sente ofendida. Como se negar a idade, né, fosse... Eu tinha uma professora que era da idade de minha mãe. E minha mãe com 40, 50, a gente perguntava, tia, né, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 22, ela nunca passou de 22, 22 anos, né? Ela sempre tinha 22 anos. A gente sabia que a nossa tia, né, não tinha só 22 anos, principalmente eu que sabia quantos anos tinha a mamãe, né? Aliás, foi o irmão dela, da minha tia, professora, que dizia, fulana é de 22, é da idade de Dona Emília. Então, o parâmetro, né, era meio engraçado, porque eu faço uma homenagem a ela, que é uma figura humana fantástica, mas ela sempre tinha 22 anos. Vamos lá. O idoso goza, né, é, não é função do legislador, vamos dizer assim, né, conceituar. O legislador ele tem que criar o crime, ele cria a regra, estabelece a lei, então. Mas o Estatuto do Idoso, que é a lei
10741 de 2003, essa repetição da lei é para, exatamente, a finalidade é essa mesmo, para você decorar qual é a lei, para você procurar na internet. Se você quer saber o Estatuto do Idoso, procura na internet, digita Estatuto do Idoso, vai aparecer essa lei 10741 de 2003. O melhor site para consultar a legislação no Brasil é o site da Presidência da República, Palácio do Planalto Legislação. É um site muito atualizado e eu recomendo a vocês, quando quiser consultar uma lei, corra para o Palácio do Planalto Legislação, que vocês têm lá todas as leis. Tem as leis atuais, as leis do Império, todas as leis do país estão lá, tá? Então é interessante. Então vamos lá, ele diz no artigo 1º, ele acabou, como eu acabei de ler, definindo que a pessoa idosa é aquela com 60 anos ou superior. Completou 60 anos, ou seja, quem tem 60 anos está na faixa, está dentro da linha de ser uma pessoa idosa. E começa a contar os direitos que a legislação, então, nos assegura. É interessante porque isso está na nossa Constituição, né? Mas o Estatuto do Idoso não criou nenhuma discriminação. Por exemplo, né? Ele não criou uma discriminação que ele podia ter dito 60 anos homem, 59 mulher, não. Ele criou o seguinte, ele não criou questão de idade, ele não mencionou sexo, não mencionou nada. Completou 60 anos, seja mulher ou seja homem, é considerado uma pessoa idosa, tá? A Constituição, no artigo 5º, sempre a Constituição da República, né, ele criou assim, né, que todos determinam o quê? No artigo 5º, inciso 1, determina que homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Então, ele não criou mais, não temos mais aquelas desigualdades que a legislação pretérita concedia ao idoso, concedia à mulher, concedia, por exemplo, que ainda é vigor, que é um absurdo, a questão da desigualdade. Quando a pessoa completa 70 anos, ela só pode casar pelo regime de separação legal, para que o legislador entenda que quem tem mais de 70 anos ou mais não tem mais capacidade de decidir, né, qual o regime de casamento a adotar. Aí ele vai para proteger o patrimônio, ele inventou essa de que os maiores de 70 anos era 60 na legislação passada e agora 70 anos no Código Civil. Isso é a gente que lida no mundo do direito, os juristas, eu sou apenas advogado, mas as pessoas, os advogados, os mais experientes do que eu, os juristas, abobinam essa ideia porque tira, né, vamos dizer assim, a capacidade da pessoa decidir o que vai fazer. Se um homem de 70 anos ou uma mulher de 70 anos se apaixona por uma mulher de 20 ou uma mulher de 30 e quer casar pelo regime de comunhão universal, o problema dele. Se ele vai perder patrimônio, o problema dele. O importante é que ele deixa que essa pessoa seja feliz. Então, tem muitas... ainda tem algumas desigualdades, né? Mas todos são iguais. Apesar de que o Código Penal, né, ele trata lá lá em nas circunstâncias que amenizam, assim, que atenuam o crime, se uma pessoa com 60 anos ou mais praticar um crime, eles, né, melhor, 70 anos, né, ele foi lá para 70, no Código Penal. O Código Penal, a pessoa com mais de 70 anos, se comete um crime, por exemplo, quando eu completar 70 anos eu matar uma pessoa, se eu vou pegar 15 anos, porque aí o juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, ele vai avaliar que como eu tenho mais de 70 anos, então ele vai atenuar. Se eu pego, por exemplo, 6 anos de cadeia ou 15 anos, ele vai baixar para 12, vai baixar para 4 e assim sucessivamente. Isso não é apenas isso, mas o correto é que a pessoa idosa com 60 anos já tem os direitos, mas não no Código Penal. Então, por favor, não matem ninguém, nem façam nenhum crime. Porque só depois de 70 anos é que você atenua a pena, mas vai responder pelo crime, viu? Não vai ser livre, não. Ninguém está livre de responder por pena, né? Vamos lá. A palavra velho, ela é muito... o idoso, né? Depois eu falar do velho. O idoso, ele não é sinônimo de decrépito.
que é a pessoa velha, acabada, né? Nem um ser, um vivo morto, um morto vivo, né? Vamos dizer, vivo morto não, morto vivo. Conforme o Marco Antônio Vilas, que é um ex-juiz, né? Professor, um ex-juiz, atual professor e advogado, né? Ele é autor, né, de um livro que eu gosto muito, comprei, né, para exatamente falar sobre o Estatuto do Idoso. Não achei outro, mas na hora que eu achar eu vou estudar mais esse assunto, como eu falei nos primeiros vídeos. Quem viu meus vídeos sabe que eu falei, né, que foi um prazer quando me sugeriram falar sobre esse tema, mas eu assustei-me da responsabilidade que assumi, porque é uma matéria muito complexa, mas é claro que eu vou aprender sobre ela e vai ser de muita importância para mim, para preencher o meu ego e também na minha vida como advogado. Espero que seja bem útil. Né? Então, o Estatuto do Idoso. Vamos lá. A palavra velho é muito significativa também, né? Porque alguns defendem que a palavra de velho não é que ela foi abominada. Porque no Brasil, vou abrir aqui um parênteses, no Brasil, esse movimento esses grupos que se dizem defensores de uma certa classe, de uma certa categoria, de certos grupos de pessoas, eles adotaram, e eu respeito, porque eles adotaram um neologismo, extinguiram, né, e retiraram certas palavras quase do dicionário, né, para que é um eufemismo que eles inventaram, porque, por exemplo, a palavra velho ficou abominada, é crime falar de velho. Ah, fulano é velho. Eu sou uma pessoa velha, simplesmente, porque eu tenho muitos anos, eu tenho 64 anos. Mas eu não posso falar que uma pessoa é velha porque eu vou dizer, preferir usar o que está no código, né, que chama pessoa idosa, e chama-se o Estatuto do Idoso. Mas a palavra velha é quando a gente está no finalzinho da vida. Vai chegar um momento que todos nós vamos fazer final, por exemplo. Eu estou com 99 anos e 6 meses, praticamente estou no fim da vida, porque se eu passar de 100 anos, graças a Deus. Mas eu sei que a partir dos 90, 98, a qualquer momento, eu posso partir. Então eu já posso dizer que eu sou velho. É como se fosse uma fase da vida, né? Agora, não dá pra gente. A velhice pode ser entendida com uma precisão, porque não pode ser entendida com precisão, né? Porque o processo de envelhecimento difere de um indivíduo para indivíduo. Também difere de alguma cultura, né? Pode ser um país, né, fora do nosso, pode ser um estado, né, fora do Brasil, que entenda que a palavra velho não tem preconceito nenhum. Mas eles inventaram, acho que não sei se a palavra certa deixa eu concluir, desculpa, eu desviei, né, uma palavra, os defensores de certos grupos, né, inventaram um eufemismo, né, por exemplo, alcoólatra, que todo mundo sabia que é a pessoa que tem um problema de álcool, né, dependência alcoólica, eles tiraram de alcoólatra para alcoolista, de velho para idoso, né, cego para portador de deficiência visual. São eufemismos. Não adianta eu ter essas palavras bonitas, mas as pessoas continuam sofrendo. O cego continua sem amparo, o idoso continua sem amparo, o alcoolista continua sem amparo. O que a gente precisa é tirar os preconceitos e tratar e cuidar das pessoas, e não tratar apenas com palavras bonitas. Palavras bonitas não chegam a lugar nenhum, né? Não chegam a lugar nenhum. Não chegam a lugar nenhum, tá? Uma pessoa pode ser considerada velha num determinado país e jovem no outro. É uma questão que a gente tem que entender esse conceito de universalidade, que nós estamos num mundo, né, globalizado. Não tem essa de viver num mundo restrito. A gente não pode se fechar para dentro do nosso país e não enxergar o que acontece nas outras culturas, porque cada país tem sua cultura. E o que é bom, né? Porque não tem uma cultura melhor do que outra. A cultura ela é toda boa. A cultura da China é igual, não é melhor do que a cultura do Brasil, né? A cultura do Brasil é melhor do que a cultura da Inglaterra. Cada um tem o seu valor, né? É que nem o ser humano. O ser humano não tem ninguém melhor do que outro. Todo mundo é igual e todo mundo tem o seu valor individual, o seu valor subjetivo, o seu valor
que está dentro de cada um da nossa dignidade, tá certo? Então o idoso a gente tem que trabalhar também dessa situação. Cada tem que entender também, né, a questão da cultura, né? Que a velhice é uma cultura, né? A idade avançada é uma cultura, que quanto mais a gente envelhece, melhor, porque se acumula sabedoria, se acumula conhecimento, né? E a gente tem essa obrigação de passar para os outros, né? Os velhos, acho que no primeiro vídeo ou no segundo vídeo que eu fiz sobre o tema, eu falei para que serve o idoso, né? O idoso hoje ele perdeu o seu efeito. Desculpa, eu sei que eu já falei isso em vídeo, mas é interessante a gente de vez em quando reprisar, porque antigamente os idosos serviam para acumular conhecimento e repassar para os mais jovens. Mas hoje, com a difusão das redes sociais, do computador, né, das corridas da informação, né, da quantidade de informação, que são tantas as informações que a gente até acha que está desinformado, né? Então o idoso perdeu vamos dizer, um certo prestígio, né? Só no mundo oriental ainda tem um valor, mas no mundo ocidental, aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, talvez na Europa, né? Eu li uma vez que em Portugal é o estado que mais, é o país que mais bate em idosos. Não sei se é verdade, em Lisboa, né? Isso é claro que é notícia de jornal, eu não posso afirmar, mas eu li que as estatísticas de idosos que sofrem espancamento por parte da família é um recorde de Portugal. Então é lamentável isso, né? Porque o idoso perdeu a sua finalidade. Mas a gente tem que respeitar, até porque a lei exige, né? Vamos lá. Vamos lá, o artigo 2º, né? O artigo 2º do Estatuto do Idoso diz assim: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, que é o Estatuto do Idoso, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades, facilidades para preservação de sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, né? Eu, mais uma vez aqui, eu concordo com o ex-juiz Marco Antônio, que eu citei ainda há pouco, que ele diz assim, o Estatuto do Idoso repetiu os princípios maiores já consagrados na Carta de 1988, né, seja, na Constituição de 1988. Está lá no artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal ou igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quanto ao aperfeiçoamento moral, nós podemos enxergar também, né, que está no artigo 6º da Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, né? Isso foi esse artigo 6º, ele está até faz muito tempo que não altera, né? Essa emenda 90 foi, acho que de proposta de uma deputada que eu tenho muito carinho por ela, lá de São Paulo, né? Ela foi prefeita de São Paulo, a nossa Erondina. Ela que acho que fez para incluir a palavra transporte, se eu não me engano, ou foi a moradia. Isso tudo, esse artigo 6º, abri um parêntese, ele tem como meta, como parâmetro, né, para o salário mínimo, né? Imaginar que o salário mínimo do Brasil, né, tem que garantir tudo isso aqui, né? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, tudo isso é o salário mínimo que garante. É um sonho, né? O salário mínimo não garante nem a alimentação, né? Quanto mais esses itens todos, esses direitos todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, de 1948, também assegura o direito ao idoso, já era previsto, né? E todos esses direitos, né, são alguns, né? São algumas coisas interessantes que a gente
a gente tem que entender, né, que os direitos do idoso, muitas das vezes o Código, o Estatuto do Idoso, ele copiou, né, vamos dizer assim, trouxe o que já era previsto na Constituição Federal, o que é muito bom, porque a Carta Máxima, né, a gente pode dizer que o direito, o Estatuto do Idoso, um direito constitucional, o idoso tem direito personalíssimo, né? Que é aquele direito inerente à honra, que não pode vender, ele é inalienável, né? A honra, a sua defesa física, né? Então o idoso tem todas essas regras e que não é pecado, não estou fazendo uma crítica ao Estatuto do Idoso, quando ele copiou aquilo que já era previsto na Constituição. Isso é muito pelo contrário, eu tenho como elogio, quer dizer, que significa que a Constituição tem que ser cumprida, né? E é muito interessante, né? Aí eu acho que já estou tomando muito tempo, mas eu vou falar pelo menos mais um artigo, né? Ele é muito longo, eu prefiro deixar para o próximo vídeo, porque o artigo terceiro é um artigo bem longo e a gente precisa de mais tempo para a gente. Porque eu acho que os 21 minutos que eu já gastei até aqui, eu não sei se satisfiz a vontade de vocês, mas o meu objetivo foi, meu intuito foi apresentar o mais rápido possível um resumo geral desses primeiros capítulos, né, da lei 10741 de 1º de outubro de 2013, tá? Todos esses direitos são previstos no artigo 5º, no artigo 230 da Constituição, né, que vem depois do Estatuto do Idoso, também vem a lei 84, deixa eu ver qual a lei, tem a lei da Política Nacional de Idoso, que nós vamos no decorrer dos próximos capítulos falando mais, tá? Então, só para é importante, né, que a gente entenda que o idoso, deixa eu ver lá, a liberdade é acima de tudo, né? O idoso, que está também nesse artigo 2º, né? A liberdade e dignidade humana. A liberdade é o que, gente? É uma das coisas mais ricas que nós dispomos, né? O idoso ele precisa da liberdade, o idoso ele precisa de estar na rua, o idoso precisa de ir e vir. É claro que quando chega uma certa idade, nós temos que ter consciência que eu não sou um menino, eu não estou com 64 anos, eu não sou um menino, eu não posso ficar, gostaria muito se eu pudesse, né, de entrar no bar, tomar cerveja, ficar. Não, isso eu renunciei, porque eu sei que a minha idade, né, eu não quero mais beber, não bebo mais. Por quê? Porque é muito feio, né? Um homem velho, ou um homem idoso, né? Olha, um homem idoso, né? Chegando numa cidade, num lugar que eu amo tanto como Jerimum, né? Aí daqui a pouco sai o bêbado tropeçando no meio-fio. Não, não quero isso. Né, e também falar besteira, né? Eu quero falar, eu falo besteira, mas com as besteiras que eu falo bom, como eu estou falando agora. Só tomei café, né? Café é meu vício. E a gente precisa de entender, mas a liberdade é um dos melhores direitos que nós temos. A liberdade é liberdade de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de escolher a religião que você quer, liberdade de ler o livro que você quer, liberdade de ler sobre o que você quiser, porque a gente às vezes, né, não tem essa. As pessoas querem impor regras, querem impor que você não possa mudar de religião, querem impor que você não tenha um partido político. Isso é muito ruim. Então a liberdade é fundamental. E o idoso dentro de casa também deve ter a sua liberdade. Não é para privar, né, o idoso de ficar, como sempre falo, né, geralmente o idoso fica nos fundos, lá na cozinha, e não pode aparecer na sala, né? O Brasil tem uma cultura da sala, a sala é para o rico entra pela porta da frente e o pobre entra pela porta dos fundos, fica na cozinha, né? A cozinha é a senzala, né? É diferente do povo americano. Eu sempre falo assim que o povo americano, todo filme geralmente começa na cozinha, né? Você vai lá, alguém abrindo a geladeira, tirando leite ou aquela com fast food deles e fazendo lanche e começa a luta. Aqui no Brasil não, a cozinha é para os escravos, a cozinha é para os idosos, a cozinha é para os pobres. Eu me lembro uma eleição dessa, 2012, eu me lembro uma das eleições
e tinha um candidato que ele foi a uma festa no Rio de Janeiro, realmente ele é muito orgulhoso, esse candidato. Eu não vou dizer o nome dele não, tá? Mas eles fizeram um jantar para ele, né? E ele chegou pela porta da frente e ficou lá e assistiu o jantar e comeu e bebeu e pediu voto e fez discurso, mas não foi à cozinha visitar os garçons, as cozinheiras, né, os lavadores de prato, que toda uma estrutura, né? Esses coquetéis são trabalhadores, né? E que o candidato a presidente da República, né, podia ter ido lá na cozinha e dizer que eu quero lá cumprimentar os cozinheiros, as arrumadoras, né, as mulheres que lavam o prato. Não, ele não foi, né? E no final a imprensa, que não deixa nada, perguntou, e todo mundo, os trabalhadores, eu não voto nele, que ele não teve coragem de falar comigo. Então, a gente tem que, essa coisa preconceituosa que nós temos no Brasil, né? Que o idoso não fique relegado a uma terceira categoria. O idoso seja respeitado e que todo mundo trate bem seu idoso, seu pai, sua mãe, seu avô, porque não é porque eu sou idoso, não. É porque é muito importante. Ouça, quando puder, converse. Você, criança, adolescente, que por acaso esteja ouvindo essa minha participação, um conselho. Ouça o seu avô, ouça o seu pai, né, que ele tem muito para passar para vocês. Vai ser muito útil para quando você precisar, quando você crescer. Você ter assim, puxa, como eu aprendi com meu avô, como eu aprendi com meu tio, como eu aprendi com meu pai, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no meu canal, subscreva para um amigo seu, para uma amiga, para que a gente possa aumentar o nosso número de participantes e trocar a experiência. Até uma próxima.